Três gigantes da história cristã. A gente costuma pensar neles como rivais, não é? Mas e se, na verdade, eles estivessem todos construindo a mesma casa? É essa a ideia que a gente vai explorar agora. É isso aí. A visão comum é colocar Lutero, Calvino e Wesley em cantos opostos, como se fossem inimigos teológicos. Mas a proposta aqui é diferente. E se eles fossem, na verdade, arquitetos? Cada um responsável por uma parte de um único e grande projeto. E olha só que interessante. Para a gente entender o papel de cada um, é preciso olhar para essa linha do tempo. Não estamos falando de contemporâneos que batiam boca na mesma sala. Os ministérios deles juntos cobrem quase 300 anos. É muita história. E isso é fundamental porque cada um deles estava respondendo a problemas muito específicos da sua própria época. Então, vamos começar essa construção. E o ponto de partida é com ele, Martinho Lutero, o homem que, metaforicamente, destrancou a porta. Vamos pensar no cenário que o Lutero encontrou. Era uma situação de crise total. A igreja medieval estava, basicamente, vendendo a salvação. Sabe a ideia das indulgências? A mensagem era que o acesso a Deus estava bloqueado, a não ser que se pagasse ou fizesse certas obras. Era um sistema de mérito, de corrupção. E aí vem a grande virada de chave dele, o que ficou conhecido como a experiência da torre. A percepção de Lutero foi revolucionária. Ele entende que a salvação não é algo que se conquista, não se compra. É um presente gratuito, recebido unicamente pela fé. E essa ideia mudou tudo. Foi a chave que abriu a porta. Voltando para nossa metáfora da construção. O grande trabalho de Lutero não foi levantar uma casa do zero. Foi, na verdade, redescobrir a porta principal que estava trancada e escondida e simplesmente escancarar essa porta. A questão central que ele resolveu foi como uma pessoa pecadora é aceita por Deus. A resposta dele foi pela porta da fé, que agora está aberta. Ok, então Lutero abriu a porta. Maravilha. Mas, pensa bem, uma porta sozinha, sem uma casa, não serve para muita coisa, né? É só um vão aberto no meio do nada. E é exatamente aqui que entra o nosso segundo arquiteto, João Calvino. O cenário pós-Lutero era de pura efervescência. A paixão estava lá, a energia da reforma era contagiante. Mas era um caos. Faltava estrutura, uma organização doutrinária. O risco de tudo se transformar num monte de ideias soltas e contraditórias era imenso. Precisava de ordem. E qual foi a grande sacada de Calvino? Ele percebeu que precisava de um alicerce, uma base sólida para sustentar tudo. E esse alicerce foi a soberania de Deus. A partir dessa ideia central de que Deus está no controle de tudo para sua própria glória, ele construiu um sistema teológico super robusto, onde cada peça se encaixava. Então, vamos amarrar a metáfora. Se Lutero abriu a porta, o Calvino foi o engenheiro. Ele desenhou a planta baixa, calculou as estruturas e levantou as paredes, os pilares, o teto. Ele deu forma e solidez à casa da fé. Ele respondeu à pergunta como a verdade sustenta não só a igreja, mas a sociedade inteira. Beleza, agora a gente tem uma porta aberta e uma casa bem estruturada, sólida. Mas de que adianta uma casa com uma arquitetura perfeita se ninguém mora nela? Se por dentro ela é fria, escura e sem vida? Pois é, essa foi exatamente a crise que John Wesley encontrou. A igreja na Inglaterra da época de Wesley era formal. Tinha a doutrina toda certinha, no papel. Mas na prática, faltava vida, faltava paixão. Era um cristianismo de aparências, uma fé de carteirinha, sabe? As pessoas se diziam cristãs, mas a vida delas não mudava. Era uma fé fria, sem transformação de verdade. E aí, tudo muda para Wesley quando ele tem aquela experiência marcante em Aldersgate, quando ele diz que sentiu o coração estranhamente aquecido. Foi um divisor de águas. A partir dali, o foco dele se tornou a santificação. O que é isso? É o processo de ser feito santo, de trazer esse fogo, essa vida, para o dia a dia da fé. A transformação do coração em ações. Percebe a diferença? A preocupação do Wesley não era com a porta, nem com as paredes. A casa já estava lá. A missão dele era acender a lareira, ensinar as pessoas a viverem de verdade ali dentro. Como uma pessoa que foi salva pode ter uma vida santa, uma vida transformada. Essa era a grande questão dele. E agora, quando a gente dá um passo para trás e olha para a obra dos três juntos, a imagem que se forma não é de conflito, de jeito nenhum. É de construção. É uma casa completa. Cada um contribuiu com uma parte essencial.
É por isso que a ideia de inimigos não faz sentido. Eles foram arquitetos, cada um respondendo a um problema urgente do seu tempo. Lutero abre a porta da salvação. Calvino organiza a casa da fé. E Wesley ensina como viver dentro dela. Um trabalho complementa o outro. Mas e se a casa estiver incompleta? O que acontece quando um desses pilares essenciais está faltando? Aí a coisa complica. Vamos pensar, se a gente fica só com Lutero, só com a porta aberta, o perigo é ter a fé correta, a doutrina da justificação na ponta da língua, mas levar uma vida relaxada, sem mudança real. Aquela ideia de, já que sou salvo pela graça, posso viver de qualquer jeito. Agora, se ficamos só com Calvino, só com a estrutura, a gente corre o risco de ter uma casa linda, perfeitamente construída, mas fria. A fé vira um sistema intelectual, um quebra-cabeça de doutrinas, mas sem paixão, sem experiência pessoal, um coração frio dentro de uma mente cheia de respostas certas. E se for só Wesley, só a vida na casa, a prática intensa, sem a porta da graça de Lutero bem clara, a busca pela santidade pode virar um fardo, um legalismo pesado, sem alegria, onde tudo é sobre desempenho, sobre o que a gente faz para merecer algo. É a santidade desconectada da graça. Fica bem claro, né? Uma fé bíblica saudável, equilibrada, ela precisa de tudo isso junto. A verdade da salvação pela fé de Lutero, a noção da soberania de Deus de Calvino e a busca por uma vida santa de Wesley. Não dá para escolher um. São 3 pilares da mesma construção. E essa frase resume isso perfeitamente. Esse equilíbrio todo não é só um debate teológico, é o que define uma fé que realmente transforma o mundo. E fica a pergunta para a gente pensar. Hoje, qual desses pilares está mais em falta?